Boa tarde. Olha, eu ao vivo em horário diferente, porque vou explicar para vocês. Vamos ver, né? Porque eu não ia estar aqui essa hora, mas tive que estar essa hora. Por conta do feriado, eu não sei se acontece com vocês, mas acontece com vocês. Enquanto eu entrei uns minutos antes, a gente tem uns papos antes. Os feriados também atrapalham a agenda de vocês? Às vezes eu acho mó bom ter o feriado, e às vezes eu penso, meu Deus, mas aí eu tenho que ir trabalhar mais antes e trabalhar mais depois. Me contem, vocês que estão atendendo, o feriado também atrapalha um pouco a agenda? Por quê? Hoje eu ia atender, eu ia fazer a live 8h30, como todas as quintas-feiras. Mas eu tive que marcar um cliente, porque era a data dele voltar, e eu não tinha outro dia, e ontem foi feriado. Então, eu falei, vai ter que ser na quinta. Aí eu marco na quinta, mas e a live? E a aula que eu me comprometi? Aí eu falei, bom, aí a aula eu vou dar em outro horário, e vai ficar gravada, e vai ter que ser assim para tentar fazer tudo, né? Final de semana, né, gente, mas final de semana não pode atrapalhar, não, né? Dia de semana atrapalha, tipo, o feriado na quarta-feira. Não, foi bom, gente. Eu adiantei bastante coisa, eu fiz 2 mentorias da turma 6, finalizei uma aula que eu vou dar na pós esse final de semana, fui almoçar fora, descansei, enfim, mas eu acho que, de qualquer forma, para a agenda dá uma enrolada assim, aí você fala, ai meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Então, por isso que eu acabei trocando o horário da live. Mas me contem, porque a gente ainda tem uns 3 minutinhos. Como estão os atendimentos de vocês? Estão bons? Não estão? Estão rolando? O pessoal, agora os clientes estão voltando, porque acabou, né, gente? Acabou Carnaval, acabou Páscoa. Aí, como a vida tem que voltar a rotina, né, das coisas. A Tânia tá aí ainda. A Tânia, se a Tânia estiver aí ainda, tô te acompanhando, viu, minha filha? Tô te vendo lá, os seus trabalhos como coach, como nutricionista, trabalhando aí a fervor, né? Porque olha, eu admiro, viu? Tipo, a Tânia eu admiro, porque, cara, é filho, é marido, Nossa senhora, eu não daria conta, não. Não dou médio conta, né? Se eu falo que eu dou médio conta das minhas 2 cachorras. Imagina se eu tivesse filho. Aí eu dava menos ainda, entendeu? As minhas coitadas, elas não, acho que não vão querer voltar a ser minhas filhas, não. Vão falar, não, aquela lá é doida, ó. Não fica nem em casa. Então, eu falo que eu admiro quem consegue dar conta de tudo assim. Como estão os atendimentos? Vamos, conversem comigo. Como que tá por aí os atendimentos? Antes da gente começar a live, porque a live começa às 1h30, são 1h28. Os atendimentos estão bons, não estão? Porque aqui voltou tudo à sua normalidade, né, gente? Um pouco do carnaval, do feriado da Páscoa, dá uma atrapalhada, sim, mas uma atrapalhada pequena, né? Não é uma atrapalhada muito grande, não. Mas, em geral, quando acaba tudo, dá um boomzinho, né? Porque aí começa a tocar o celular e aí você fala, ah, tá querendo voltar, né? Eu ainda não atendo, me formo em julho. Ah, julho tá aí, porque minha filha, a gente já tá em agosto. Mulher, ainda bem que te encontrei. Estou com uma visão diferente, principalmente vencendo medo. Muito bem. Está tudo bem? Então, que bom, Thalita. Porque é isso, agora que o povo tá vendo que acabou tudo, as festas, as comemorações, tudo fica mais fácil, né, gente? Porque às vezes eles ficam. É comum do consultório, tá? Para você, então, Solange, que ainda vai entrar nessa rotina, alguns feriados é comum do paciente voltar depois do feriado, tá? Então, aí às vezes as pessoas, meu paciente falou que só vai voltar em julho, depois do carnaval, isso é ruim, o que que eu faço? Como que eu faço? Cara, existe pouca estratégia assim, né? A real mesmo, a gente, claro, tenta fazer um trabalho mais constante possível, mas
perfil de alguns pacientes, e aí é normal de acontecer, né? É comum de acontecer sem menor problema. E comecei a fazer com um pouco de medo, mas fui com a cara e a coragem. No momento eu estou no hospital, mas estou querendo iniciar em consultório, ansiosa para participar do Praticando Nutrição. Taninha, já se inscreveu para a semana que vem nas 3 aulas gratuitas? Semana que vem eu vou dar 3 aulas gratuitas, gente, 100% online, 100% gratuito, para falar sobre atendimento nutricional. Então, nós vamos falar sobre anamnese, antropometria, consumo alimentar, plano dietético. Nós vamos falar todas as etapas. E essas aulas, elas acontecem porque eu nunca vou dar conta de atender todo mundo dentro do curso. Então, para a gente conseguir pegar mais pessoas, para mais pessoas irem para campo, fica mais fácil, tá bom? Oh, Curitiba na área, muito bem. Bom, então vamos lá falar sobre a escala de Bristol. A escala de Bristol. A escala de Bristol no atendimento nutricional. Como é que, primeiro, aonde ela se encaixa dentro do atendimento nutricional, né? Dentro da anamnese. A anamnese é a nossa primeira etapa do atendimento. Então, a primeira etapa da consulta nutricional, ela é a anamnese, tá bom? Difícil de dizer para vocês, mas exatamente a anamnese, mas o que eu quero pontuar para vocês, e para você que está começando, ou para você que já está dentro, presta bastante atenção na quantidade de perguntas da sua anamnese. Menos é mais, tá? A verdade é essa, é que encher o paciente de perguntas na primeira consulta não é algo efetivo, nem é algo assertivo. É melhor perguntas mais direcionadas, perguntas onde você conheça essa pessoa, possa ajudá-lo num primeiro momento, porque tem isso também, né? As pessoas têm muitos problemas com alimentação. Sim, as pessoas têm muitos problemas. Então, as pessoas não sabem se planejar, as pessoas comem qualquer coisa, elas não deixam as refeições programadas, às vezes não tem tempo para cozinhar, não tem tempo, ou não é prioridade, né? Vamos colocar assim. Às vezes elas não sabem o que fazer, então é comum também de acontecer. Então, eu não sei o que fazer com a alimentação, e aí se eu não sei o que fazer, também é difícil. E muitas coisas são hábitos, e hábitos são difíceis de serem mudados. Então, o que eu digo sempre é: cuidado com o excesso da informação e do excesso da pergunta, tanto na anamnese quanto no planejamento dietético. Por quê? Porque quando a gente fala muita coisa para o cliente, ele fica com uma sensação de muita informação. No primeiro momento, ele fala: nossa, foi muito legal, eu recebi muita informação. Mas precisam ser informações que ele de fato consiga colocar em prática, né? Porque senão, gente, ele vai se frustrar, porque ele não conseguiu colocar em prática tudo aquilo que você pediu para ele, e se ele não consegue colocar em prática, não foi efetivo. Então, na anamnese, a gente vai fazer perguntas. Eu já fiz lives várias sobre anamnese, e uma das perguntas é a gente investigar a função intestinal, né? A função intestinal, ela é mega importante para vários aspectos, inclusive. Então, assim, a gente podia pontuar 1 trilhão de aspectos. Hoje em dia se fala muito sobre isso, sobre função intestinal e o quão ela é importante para praticamente todos os objetivos. E o que eu percebo hoje é que eu tenho recebido mais pessoas com problemas de constipação intestinal, de fezes mais ressecadas, e aí por diversos motivos, tá? Quando eu comecei, há anos atrás, a gente chegava nessa hora na anamnese e eu falava para o cliente assim: e o seu intestino funciona bem? Aí vinham respostas como, por exemplo, normal. Ele funciona normal. Que é normal para as pessoas, né? Então, para mim, a função intestinal é normal eu ir no banheiro mais que uma vez por dia, tá? Eu falo que eu tenho uma ligação direta com o intestino, assim,
E eu gosto de ir no banheiro e gosto de mais que uma vez por dia. Então, quando eu vou uma vez só, eu falo, nossa, hoje fiquei meio empachada. Mas para algumas pessoas é normal ir uma vez por semana. Para algumas pessoas é normal ir 2 vezes por semana. Ir todos os dias, mas ter fezes mais ressecadas. Então, é difícil a palavra normal, entendem? Porque o normal é uma coisa muito ampla, porque ela é muito individual. E é o que o paciente enxerga sobre a função intestinal dele. E aí eu começava a investigar. Ah, mas você vai no banheiro todos os dias? Ah, mas e as fezes são ressecadas? Ah, mas você sente dor? E aí você vai fazendo várias perguntas. Eu nunca passei apuros assim com essa pergunta, sabe? De você dizer assim, nossa, você fica sem graça. Eu falo, cara, eu não fico sem graça, porque além de tudo eu gosto muito de cocô. Eu gosto de investigar a forma, eu gosto de ver, né? Então, meus primos em casa, crianças, né? Eu sempre sou eu que, fez cocô, dá pra tia Adri. Porque a tia Adri gosta de ver cocô, a tia Adri gosta de olhar, de palpitar, de falar. Então, eu não tenho muito problema com isso, mas eu já tive relatos de alunos que falaram, o paciente ficou sem graça, e aí, na hora de perguntar, e aí ele não sabia dizer. O paciente fica sem graça, mas porque na maioria das vezes a gente fica sem graça, não é mesmo? Confessem para mim se na maior parte das vezes a gente fica sem graça de perguntar, a gente fica sem graça de investigar, e aí você acaba criando aquela barreira entre o paciente e o nutricionista. E aí isso foi por alguns anos, né? Eu falava assim, nossa, eu sinto que eu não consigo saber direito como é essa função intestinal. Às vezes as pessoas, sei lá, não sei se elas não olham o cocô, e aí não olhando o cocô, elas também não sabem dizer como ele funciona. E aí foi que eu tive a ideia de imprimir a escala de Bristol, né? Até trouxe ela aqui para vocês. Eu imprimi a escala de Bristol porque nesta hora da primeira consulta, é mais fácil você dizer assim para o paciente, olha, segundo essa escala, como se comportam as suas fezes? Ele olha, dá um delayzinho, né? Porque ele fala, meu Deus, olha isso que ela tá querendo saber. E aí depois, ele acaba te respondendo ali dentro do que ele acredita. Então, eu imprimi e plastifiquei, tá? Só para não ficar a folha sulfite, né, gente? Que aí você fica pegando toda hora, depois fica... a folha fica ruim, né? Eu tenho alunos, porque meus alunos são muito mais chiques que eu, que eles põem o logo deles, né? Que, enfim, dá uma floreada aí no negócio. Eu não florei nada, só deixo assim, ó. Simples assim, dá para ver, né? Simples assim, para entregar para esse paciente me dizer, de acordo com os tipos, qual é o tipo das fezes dele. E aí, depois disso, eu pergunto a frequência, né? E dependendo de como for essas fezes, então, por exemplo, se ela for do tipo 2, do tipo 2, que são fezes maiores, granuladas, fezes mais com aspecto de endurecidas, aí pergunta, você sente dor? Costuma sair sangue? E aí você pode fazer uma investigação um pouco mais aprofundada daquelas fezes, tá? Se ele tem, eu tenho do tipo 3, do tipo 4, e aí legal, que são fezes legais, você pode, nos retornos, continuar investigando se as fezes continuam desta forma. Ou se elas pioraram, ou se elas melhoraram, ou se elas continuam igual, ou se aumentou a frequência, enfim, tá? Aí você pode fazer as outras investigações. Mas por que é importante saber isso? Importante saber isso porque também a qualidade e o formato e a frequência dessas fezes que vai te direcionar para alguns aspectos do plano dietético. Então, será que lá no plano dietético eu vou reforçar com o meu cliente o consumo de água? Será que no plano dietético eu tenho que reforçar com o meu cliente o consumo de fibras? Ou será que ele está comendo fibra demais porque as fibras ainda são ali o top 10 de quem tem constipação intestinal e aí ele não está bebendo água suficiente, então talvez por esse motivo essas fezes estejam mais ressecadas ao invés delas melhorarem?
Ou se ele tem um tipo 6 e 7, que são fezes mais diarreicas, mais aquosas, será que esse cliente tem alguma intolerância? Será que esse cliente consome gordura demais? Né? O que será que está acontecendo? Tá bom? Então, é importante essa investigação justamente para você conseguir saber qual atitude tomar na questão do alvo. Então, por exemplo, se você tem um cliente que tem lá as fezes 13 e 4, fezes ok, tá? Fezes que estão boas. E um cliente e esse mesmo cliente não tem o hábito de consumir muita água. Olha lá, fezes ok, não tem hábito de consumir muita água e ele tem vários erros alimentares, tá? Então, vale lembrar que não é só a alimentação que vai comandar essa função intestinal, né? Então, apesar da alimentação ruim, as fezes dele estão ok. E aí você lá no plano dietético se você fosse colocar numa folha de papel todos os itens que você tinha que consertar, dá uma folha inteira parecendo uma lista de compras de mercado. Será que a água é algo que você vai precisar reforçar nesse momento? Isso eu tô falando só de função intestinal, tá, gente? Por favor. É pontual aqui, tá? Só para que vocês entendam. Um exemplo para que vocês entendam. E aí, será que nessa hora eu tenho que reforçar para esse cliente a água se não existe... será que existe outras prioridades na frente da água? Né? Essa é a questão que eu quero colocar para vocês. Então, existem outras prioridades na frente de eu consertar essa função intestinal desse meu paciente? Pensem nisso, tá? Pensem com carinho nisso. Para que a gente não saia dando tiro para todos os lados de um assunto que não há necessidade. Não naquele momento, não naquela hora, tá bom? Tudo bem? Tá ficando claro, gente? Essa minha explicação toda que eu não deixei ninguém falar, disparei em falar. E agora eu vou ler os comentários, tá bom? Mas eu quero que vocês me digam aí se tá ficando claro, interajam comigo. Sou formada recentemente, na minha cidade é muito difícil emprego na área. O que eu poderia fazer para conseguir algo na minha área? Eliane, meu amor, para que emprego, linda? Eu sou contra emprego. Você tá falando com a pessoa errada. Eu comemoro quando os meus alunos ficam desempregados. Ontem, na minha mentoria do PNC6, uma das alunas disse que foi demitida. E eu falei, graças a Deus, porque agora você vai correr atrás do seu negócio. Então, eu não sei te ajudar. Vou chegar no momento certo, pois quero começar a atender e estava perdida, ansiosa para as aulas. Eba! Pretendo atuar em consultório, atualmente estou desempregada. Então, Doralice, vai continuar desempregada, tá bom? Consultório é lugar de pessoas desempregadas, feito eu, por exemplo. Oi, Tabata. Verdade. Boa tarde, Dri. Como uso o Dietbox? Utilizo só aquela avaliação que vem no próprio programa e mostra aquela imagem das fezes impressas? Acha que é ok? Oi, Thay. Acho que ok, tá? Eu sei de onde você está falando, que é dentro da anamnese, porque eu também uso o Dietbox. Por praticidade, Thay, eu uso uma aba do Dietbox que está em cima, escrito prontuário, que ela abre como uma caixa de texto em branco. E aí eu preencho toda a anamnese lá, porque para mim fica mais fácil, tá bom? Acho difícil abrir aquele monte de aba, me irrita um pouco. E aí eu anoto, Thay, as fezes aqui, o tipo delas, né, do que o paciente tá e a frequência, tá bom? Ou alguma outra informação relevante em relação às fezes. Mas o que é legal lá no Dietbox é que a partir do momento que você preenche, ele aparece também deficiência, né, nutricional. Então, acho que se você ainda tem menos habilidade, um pouco menos de experiência na área, acho legal você começar por lá sim, não tem menor problema, tá bom? Eu adoro trabalhar com a escala, principalmente com as crianças. É isso, né, Cami? Fica fácil. Eu tenho impressa também. Oba! Eu pergunto de maneira bem natural, como se estivesse querendo saber se ele bebe água, então nunca passei aperto. É isso, sim. Se a gente leva numa boa... Olha, eu vou contar uma história para vocês. Uma vez eu entreguei essa escala e meu paciente nunca sabia dizer como estavam as fezes dele. Ah, não sei. Ah, deve estar normal. Ah, tá tudo bem. Ah, não quero falar desse assunto.
E, o que acontece? Qual é o problema? Você não gosta do seu cocô, você vai todos os dias. E, cara, ele fugiu, não respondia direito, assim, né? E aí eu falei pra ele assim, vamos fazer assim? A próxima vez que você for no banheiro e fizer cocô, você tira uma foto e me manda. Eu me comprometo a apagar a foto, olhar, fazer minha avaliação e apagar a foto. Aí ele falou, você tá brincando, né? Eu falei, não, eu não tô brincando. Aí ele falou assim, eu vou mandar só pra você passar apuros. Eu falei, mas eu não vou passar apuros, porque eu adoro ver cocô. E aí ele mandou. E aí eu tinha umas pontualidades para falar sobre o cocô dele. E aí ele falou, cara, eu não acredito que você olhou mesmo a foto. Eu falei, olha, eu olhei, já apaguei. Mas você precisa olhar para o seu cocô para você saber como ele tá, né? Se de repente você fala, nossa, fui eu que fiz, gente, tá lindo demais esse negócio, mas porque ele reflete o que você tá comendo, como tá a sua saúde intestinal e é o nosso parâmetro. Ou você acha que eu vou ter que te mandar para uma colonoscopia, te abrir para saber como tá as suas paredes intestinais? Não dá, né, meu camarada? E aí foi uma história muito engraçada e aí eu também nunca passei aperto, não. Eu usava durante o estágio a escala e foi super tranquilo. Sol, é mega tranquilo, tá? Também tem uma cópia. Você é uma excelente professora, eu sou sua aluna na Racine. Oi, Carol, tudo bem, amor? Já foi minha aluna? Ou é? Agora eu acabei, né? O curso intensivo, eu vou dar aula na pós. Olá, boa tarde, tudo bem, Piedade? Tenho pacientes que dizem que não olham as fezes ou dizem que não saber, mesmo apresentando a escala. É isso, Glê. Eu também, eu não sei. Olha, Gleice, eu vou falar. Eu não sei como as pessoas realmente não olham as fezes dela, mas pode acreditar que realmente elas não olham, tá? E aí, nesse caso desse paciente, eu pedi para ele tirar a foto, mas eu entendo que não são todos os pacientes que fariam isso. Quer dizer, só ele tirou, né? Não que todos os pacientes façam isso. Mas, Gleice, não desiste, continua insistindo. Às vezes, Gleice, manda uma mensagenzinha no WhatsApp, entre a consulta e o retorno, e fala assim para ele, cara, ó, na próxima consulta eu quero saber como tá seu cocô. Então, a próxima vez que você fizer cocô, você trata de olhar para me dizer. E põe um sorrisinho. Meu WhatsApp é mega fácil. Você põe um coração, um sorrisinho, qualquer coisa parecida que mega funciona, tá? Está assim, gostei de você. Também tem o impresso e uso o Lightbox, Porque aí fica fácil, né, Cá? Fica fácil de mostrar. Obrigada, Adri, show, adorei. Estou terminando o intensivo. Legal, legal. Foi o que eu acabei de dar aula terça, né? Que era de estética. Legal, Carol. Então, e aí nesse caso dos pacientes, você consegue direcionar. Então, o que eu quero de vocês? A escala de Bristol é mais uma que vai entrar na sua lista de prioridade para a montagem do plano. É como se vocês, prestem atenção, é como se vocês tivessem um caderno, tá? Um caderno mesmo. E todo paciente, você pontuasse depois da primeira consulta, é que você vai fazer isso na cabeça, tá bom? Mas é só um exercício para você entender. Como se todo paciente que terminasse a consulta, você olhasse a anamnese, olhasse a antropometria, olhasse o consumo desse paciente, como se você não estivesse com ele na sua frente, você olhasse somente os papéis, e você começasse a escrever tudo que você tem que consertar, tudo. Eu acho que ele fica muitas horas sem comer, eu acho que ele toma refrigerante demais, eu acho que a função intestinal dele é ruim. E aí que você vai pontuando, como se você fosse escrevendo tudo. Depois disso, na sua cabeça, tem que vir o que é mais importante. Né? A mesma coisa quando a gente atende pacientes doentes, que tomam milhares de medicamentos, e a gente não vai conseguir consertar todas as doenças. Então, tem que ir por prioridade. O mesmo vai acontecer com isso. Então, se o seu paciente tem uma função intestinal ok, mas ainda, de repente, é tipo 3 e 4, vou dar um exemplo, é tipo 3 e 4, ele não tem dor, ele não sente desconforto, ela não é ressecada, mas ele não vai todos os dias, às vezes ele demora 3, 4 dias, e aí ele tem muitos gases. Vamos pensar assim, num caso assim. Talvez, se esse paciente, por exemplo, for um paciente com esteatose hepática, com ácido úrico, ou com algumas outras coisas que fossem prioridades, aí você tem outras coisas como prioridade, e aí você vai deixando
para consertar essa numas próximas consultas. Lembrando que a gente não vê o paciente somente uma única vez na vida, né, gente? Então, aí você tem esse tempo, tá bom? Que medo é esse que eles têm de olhar esse cocô, gente? É isso, né, meu? E é muito legal olhar o cocô é bonito, inclusive. Tem uns que eu faço que eu falo, menina, não, fui eu que fiz esse negócio. Mas eles não gostam de olhar e é um assunto que meio tabu demais também, tá? E aí, então, essa é a minha sugestão. Para quem não tem ela impressa, imprima, deixa na sua mesinha, porque aí fica fácil, tá bom? E aí você consegue fazer essa avaliação. Eu acho que olhando para a escala, o paciente consegue ter mais ou menos uma visão melhor de como essa função intestinal está. Certo? Vocês gostaram da live de hoje? Vão me desculpar porque eu mudei o horário. Eu estou... Ó, coloquem aí, não tô perdoada de ter tirado a live das 8h30 e colocado aqui, eu juro, juradinho, que não é porque eu quero ir embora mais cedo, mas porque eu vou atender por conta do feriado, e aí não deu, mas eu não queria deixar vocês sem a aula de hoje. Ao invés de eu colocar lá, não tem aula hoje, porque eu tenho que atender, eu resolvi só mudar de horário, porque aí eu falei, fica gravada, depois se alguém me perguntar, eu digo que tá gravada. Gostaram? Tá sendo bom, gente? Aí eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. 2 vezes por semana de aula ao vivo. Tá muito? Tá cansativo? O que vocês acham? Porque assim, eu tenho feito possível para... Vocês estão me acompanhando... Sempre que as pessoas que estão me acompanhando há um tempo, eu tenho feito religiosamente 2 vezes por semana, tá? Mas se tiver muito para vocês, a gente repensa. Se vocês acham que tá demais, tá bom? Sempre... gostei, mega perdoada. Ai, que bom, gente. Obrigada por me perdoar. Eu juro que eu vou atender, porque se eu não fosse atender, eu viria. Gente, aí assim, deixa eu terminar a live, então, pedindo. Quem gostou da live, curte a live aqui embaixo, tá? Curte, deixa seu comentário, se foi bom o assunto, se não foi, pra gente cada vez mais fazendo mais nutricionistas viverem de consultório, tá? Eu preciso ler para vocês um depoimento da minha aluna que eu vou postar daqui a pouco. Mas eu preciso contar, porque para quem está começando, isso aqui é um ânimo total que é possível, tá bom? Deixa eu te contar que esse mês de abril eu atendi o dobro de pacientes que atendi em março. Mês de março foram 4. Abril foram 8. Foi pouco, perto do que é a minha meta. Mas para quem está com 3 meses de formada, achei um ótimo resultado e ao todo estou com 15 pacientes. E já vou atender mais uma que é nova. Obrigada, Adri. Sou grata pelo melhor investimento que já fiz. E queria só compartilhar com você mesmo. Então, cara, não desiste, ok? Não desiste. Vamos aprimorando o nosso atendimento nutricional. E aí, a semana que vem, eu vou dar 3 aulas 100% online, 100% gratuitas, às 9h15, 9h30 da noite. E, pessoal, peraí. Deixa eu ver direito para não chamar vocês para os horários errados, né? Porque aí chama para o horário errado e vai falar, a doida ficou doida. Na segunda e na quarta... Peraí. Na segunda e na quarta-feira, a aula vai ser às 9h30. Peraí. Aqui, achei o site. Que vocês precisam entrar lá para se cadastrar no site, tá bom? Porque tá tudo lá. 6 e 8 de maio, às 21h30. E no dia 10, que é na sexta, às 8 horas da noite. Então, Ih, não vai dar pra ver. Deu pra ver mais vezes. Tem que entrar lá, tem que se cadastrar, tá? Pra gente falar sobre 3 dias de como viver de consultório com atendimento nutricional. E eu fiz um desafio pro pessoal a semana passada, que é assim que eu chegar nos 10 mil seguidores no Instagram, que aí eu vou poder usar a abinha para arrastar para cima, para as pessoas se inscreverem mais rápido. Eu vou dar uma aula de graça do NutriChannel. Não é que eu vou fazer uma aula só por conta disso para enrolar vocês, não. Eu vou catar uma aula dentro da minha plataforma de aulas, na íntegra,
uma aula, tem mais de 40, eu vou pegar uma e vou mandar o link para vocês e vocês vão poder assistir essa aula, tá bom? Então, para isso, eu vou pedir para você entrar lá no meu Instagram e comentar as postagens chamando os amigos para curtir, os amigos nutricionistas, claro, para curtir, para eu chegar nos 10 meus seguidores e você ganhar a aula de graça, que tal? Então, curte lá, @AdrianaFanário, deixa aqui e segunda-feira a gente se vê. Aí, segunda-feira, gente, a semana que vem não tem live, porque vai ter 3 aulas gratuitas, né? Então, eu vou ter que me preparar para dar as aulas e as aulas vão ser 9h30 da noite, tá bom? E vai ficar gravada a aula, se você não puder assistir, vai poder assistir depois. Numa página especial, não vai ser aqui no Facebook. Combinado, certo? Foi ótimo, tá muito, muito bom. Ótima live, perdoado, foi ótimo. Nada de cansativo, tá pouco. Não, tá ótimo todos os dias. Está ótimo, esse horário das 13h30 é ótimo também. As pessoas gostam, né? Ao vivo às vezes é difícil, mas se a aula ficar gravada, sempre, Gi, fica gravada aqui na página. Se puder é melhor, 5 vezes por semana, tá pouco. Oh, vocês gostam mesmo de ouvir? Esse horário foi muito bom, não para não, está ótimo. Amei, melhor pessoa, se Deus quiser ainda chego no seu nível. Tá vendo? Tô te vendo, hein, doutora? Vem da Sky, isso mesmo. Pessoal, ó, um beijo para vocês. Tchau, tchau. E a gente se vê na Semana Praticando Nutrição, às 9h30, semana que vem, tá? Não me deixem sozinha, por favor. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.